Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Marcos capítulo 16, a partir do verso 1, Marcos 16, a partir do verso 1, diz assim o texto sagrado: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Oremos. Você pode, me ajude em oração. Pai, te damos graças, Senhor, nessa hora. Pedimos agora, Espírito Santo, a tua ajuda. Senhor, tu nos instruísse na tua santa escritura que sem ti nada poderemos fazer. Mas também sabemos que a tua palavra diz que tudo é possível para aqueles que creem em ti, Senhor. Que essa seja uma noite de crença e não de descrença. Que essa seja uma noite, Senhor, de fé, de olharmos Deus através da ótica espiritual e enxergarmos aquilo que grandioso da tua parte já está preparado para cada um de nós. Aquilo que for limitação humana, Senhor, desliga agora, corta, desconecta. E aquilo que for, Deus, poder, intrepidez, ousadia, que venha do alto, Senhor, que isso agora se levante e cresça no nosso meio. Pai, que eu seja um expositor simples, Pai, que eu seja um canal simples, Senhor, da tua palavra, que não seja apenas interpretação textual, mas que essa mensagem seja a palavra rema, palavra revelada, poder do alto, instrução e poder de Deus. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Jesus, nós te damos honra, glória e louvor em o nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, a vida como se apresenta nessa fase da existência, nessa fase finita, ela tem por característica ser vivida através de ciclos, através de fases. Essa vida que nós temos aqui, que foi dada por Deus, ela é uma vida que foi fragmentada em ciclos. E uma das grandes dificuldades da nossa geração e também da humanidade, não somente aqueles que são contemporâneos a nós, é se relacionar com os ciclos, os tempos de Deus. Porque nós desejamos tudo para ontem, nós desejamos tudo para agora, nós queremos tudo já. E o nosso Deus, na sua palavra, deixou escrito que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, em Deus, tudo tem um tempo para acontecer, e esse tempo de Deus não pode ser acelerado. Esse tempo de Deus também, graças a Deus, não pode ser atrasado. A sua palavra diz que nós devemos escrever a visão, a revelação, a palavra que Deus nos deu em tábuas com letras grandes, para que até quem passe correndo possa ler o que está escrito, porque a visão, ela fala de um fim, e ela é para um tempo determinado, e a visão que fala de um fim, ela se apressa para o seu cumprimento, diz a palavra, ainda que ela demore, espere
espere-a, porque certamente a promessa de Deus virá a se cumprir e não tardará para a glória de Deus. E esperar, gente, é algo complexo, é algo difícil. Porque uma vez que Deus diz que vai fazer, a nossa outra pergunta na sequência é: por que já não fez? Se Deus diz que vai realizar, a sequência lógica é nós desejarmos imediatamente a realização daquilo que Ele falou. Em alguns momentos da vida, nós até pensamos: Deus, tem coisas que o Senhor quer fazer, quer realizar, e o Senhor me conta, o Senhor diz, o Senhor revela, porque essa é a intenção do Pai. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes contar aos seus servos, os profetas. Então todo homem, toda mulher de Deus que carrega o testemunho de Jesus Cristo é alguém que tem um espírito profético. A Bíblia vai dizer que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Se você testemunha sobre Jesus, o espírito profético está dentro de você. Logo você se tornou um profeta, e Deus quer revelar aos seus profetas aquilo que Ele vai fazer antes que aconteça. Mas quando Ele revela, a nossa dificuldade é: Senhor, por que ainda não aconteceu? Quando Ele revela, a nossa dificuldade é aguardar o tempo da chegada, da concretização da promessa. Aqueles mais ansiosos, quando a promessa é revelada, em alguns momentos eles dizem: Senhor, nem me conta nada, porque o Senhor me conta, ainda não está na hora, e eu fico sofrendo até acontecer. E não é essa a expectativa de Deus ao falar para você sobre uma promessa. A expectativa de Deus ao revelar para você uma palavra, uma visão, uma promessa, é enxertar o teu coração de esperança, para que você caminhe no dia mau, lembrando que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque toda boa dádiva, tudo que é bom, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então Deus fala para manter o teu coração aceso no dia mau. Aqueles que carregam uma palavra de serem pessoas que vão empreender, que vão ser na sua casa gente que vai abençoar outros, gente que carrega essa dádiva de Deus de ser próspero na vida e de ser alguém que vai abençoar a vida de outros. Quando Deus te revela isso, é para que no dia mau, no dia da falta de recursos, você se lembre que Deus prometeu que um dia a tua vida seria diferente, que um dia a tua condição financeira seria outra, e no meio dessa escassez, no meio desse deserto, você deve olhar para essa promessa, porque se for necessário, Deus faz brotar água até da rocha para te sustentar até que a promessa se cumpra. Então, quando Deus fala, irmãos, a ideia de Deus é sempre colocar em nós esperança, expectativa. Mas a vida que nós vivemos aqui, ela é dividida, fragmentada em ciclos, em fases. E às vezes a fase é boa, e aí a gente deseja ficar naquela fase para sempre. E às vezes a fase não é boa, a fase é complexa, é ruim, é de dores, de lutos, lamentos. Foi Jesus quem disse: no mundo vocês terão aflições. Mas olhando para a palavra e para a promessa, Ele deseja que nós tenhamos bom ânimo. Para quê? Para que a gente possa vencer o dia mau e chegarmos até o dia da concretização daquilo que Ele falou, daquilo que Ele revelou. Fase, gente, é algo que não dá para fugir. Fases na vida são coisas que nós não temos como ultrapassá-las, vencê-las, sem nós nos dedicarmos a viver cada uma delas. Quando nós olhamos para Deus, para a construção do mundo, para a construção do universo, nós vamos perceber que Deus criou o mundo através de uma metodologia, através de uma ferramenta. Como? Através da sua palavra. Hebreus 11 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, é a prova daquilo que não se vê, pois pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. E pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e que aquilo que é visível do que não é visível foi feito. Então a palavra de Deus está garantindo que tudo que foi criado no mundo foi criado através da própria palavra de Deus. Quando nós vamos para Gênesis, nós vamos ver Deus criando o universo.
E o texto vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Aqui nós temos um resumo da criação de Deus, da metodologia, da forma como Deus criou todo o universo. E o texto nos explica que Deus criou através da proclamação da sua palavra. Depois de 6 dias de construção, no 7º dia Deus descansou. A pergunta é: Deus descansou do quê? A pergunta é: Deus, que é todo poderoso e que não tem necessidade alguma, não poderia estar cansado na literalidade da palavra? Então por que é que no 6º dia Deus termina a obra e no 7º ele descansa? Deus, quando cria, gente, ele não cria através de força física. Deus, quando cria o mundo, o universo, ele não cria através de um envolvimento laboral. Não houve dispêndio energético de Deus para criar o que nós estamos vendo. Quando você vai ver as atividades humanas, existe uma escala de atividades com o menor dispêndio energético, a menor probabilidade de gasto de energia que se pode ter para fazer uma determinada atividade. E no topo desse ranking está o ouvir. Quando você está ouvindo algo, é a menor atividade humana em gasto de energia. As suas conexões neurais estão sendo estabelecidas, você está interpretando o que eu estou te dizendo. Dependendo da informação que você recebe, existe ali uma liberação de hormônios que vão acelerar o teu coração, que vão fazer dilatar a pupila, enfim. Mas é uma informação que está chegando a você e você não tem quase que dispêndio energético algum. Para ouvir não é necessário gastar quase nenhuma energia. A segunda atividade é o ver. Para você olhar, para ver algo, você também gasta muito pouca energia. Já é um pouco mais do que ouvir. Porque o seu globo ocular precisa localizar a imagem, existe contração muscular para fazer com que a retina e a pupila se dilatem, enfim. Existe já um dispêndio, mas também é muito pequeno. E no 3º lugar desse ranking está o falar. Falar também é algo que não é necessário um grande dispêndio de energia. Falar, profetizar, liberar palavras é algo que não demanda muita força. Você consegue falar até dormindo para alguns que têm essa habilidade. Gente que fala o tempo todo. Para outros já é mais difícil, são mais tímidos, mas a questão não é ter força para falar. A questão é emocional, a questão é cultural talvez. Mas falar também é algo que nós fazemos de maneira recorrente e que não gastamos muita energia para isso. Deus, quando vai criar o mundo, sabe como ele cria? Falando. Tudo que Deus criou, ele criou através da palavra, falando. E você vai pegar a criação do mundo que foi feita em 6 dias. E você vai ver Deus liberando palavras, frases curtíssimas. Dizendo: haja luz, e houve luz. Dizendo: haja separação entre luz e trevas, e foi. Dizendo para a expansão: haja uma expansão e faça-se separação entre águas e águas, e os céus se criaram. E Deus dizendo agora: ajuntem-se as águas debaixo do céu e apareça a porção seca, e assim foi. E Deus disse: terra agora produza erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas cujo fruto esteja nela sobre a terra segundo a sua espécie, e assim foi. Tudo que Deus foi criando, todos os universos, tudo que tem no mundo foi através da palavra. Deus falava e era criado, Deus falava e era criado. Agora pasmem, que Deus, que poderia ter criado tudo em minutos, aqui repetindo a fala de Deus, eu quase citei a criação toda. Chegamos até o 3º dia da criação, em segundos. Imagina Deus falando. Agora pasmem, sabe como Deus faz? No 1º dia,
Deus vai e diz: haja luz. E houve luz. E aí ele olha e vê a luz é boa. E faz Deus separação. Ele separa luz e trevas. Não vão mais andar junto. Acabou. Aonde tiver luz não vai ter treva. Vai ser assim. E sabe como isso poderoso aconteceu? Com a palavra. Hoje continua sendo assim. Aonde a palavra entra, a luz entra e as trevas saem. Aonde a palavra entra, a ousadia entra e o medo sai. Aonde a palavra entra, a liberdade entra e a doença sai. Porque Ele é Deus, porque Ele continua sendo Deus. Então Deus pega isso tudo e Ele gasta um dia para dizer apenas: haja luz. E Ele podia ter continuado no primeiro dia, Ele podia ter feito em minutos tudo de uma vez só, Ele podia. Por que não fez? Para deixar claro um ensino para mim e para você, de que até na criação do que Deus vai fazer, Ele utiliza ciclos. O que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer em fases. E nós precisamos compreender isso para viver debaixo dessa perspectiva de Deus. Tem gente com tudo certo para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas porque não aceita a fase de Deus, não progride. Gente que está lutando contra a vontade do Senhor e a fase, lembrem-se, a Bíblia diz que a visão fala de um fim e ela é para um tempo determinado. Meu irmão, se Deus determinou, ninguém vai conseguir adiantar ou atrasar. Então nós precisamos entender que Deus trabalha em ciclos, em fases. Poderia ter feito tudo de uma vez só, mas não fez, fez em dias. Ele pegou os dias e também dividiu em fases. O texto vai dizer, quando ele cria a luz e viu que a luz era boa, e ele vai dizer que a luz agora vai ser dia. E a noite agora vai ser as trevas, e assim será um dia dividido em duas grandes fases. E vai dizer também que o dia, a parte onde o sol está, vai ser dividido em duas outras grandes partes, manhã e tarde. Por que Deus se dá o trabalho de criar tantos ciclos? Porque Deus, meu irmão, conhece a nossa estrutura. Deus sabe, meu irmão, que nós em alguns momentos vamos sofrer aflições pesadas, que vamos sofrer algumas perdas no caminho, dores, traições, momentos da vida em que você não consegue nem falar, é apenas um choro que sai do teu coração, é o dia mau, é aquele dia que você diz: meu Deus, o que é isso? E aí quando esse dia mau vem, Deus, que é poderoso de antemão, Ele não deixou um dia inteiro, uma eternidade inteira em um só dia de tragédia. Não, o que Ele fez? Ele coloca uma chave para fechar aquele dia e também uma chave poderosa para abrir um outro dia. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então talvez você está aqui dizendo: pastor, eu estou num dia mau, a fase é ruim, o negócio está triste. A boa notícia é: vai acabar, vai passar, Deus é Deus. Aleluia, aleluia. Então Deus vai fazendo os ciclos, gente, para nos proteger, para que nós possamos ter bom ânimo. Talvez o dia pesado, cansativo, mas agora você está no final da noite, está indo para casa e a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Esse dia nós estamos vencendo, esse dia vai acabar para a glória de Deus, e amanhã um dia novo vai se levantar, e o sol da justiça vai se levantar antes de nós para guardar aquele dia em nome de Jesus. Então Deus vai trabalhando com os ciclos, vai fazendo, vai estabelecendo. E quando Ele vai estabelecendo todas essas coisas, Ele vai ensinando a mim e a você que as fases da vida, elas são inevitáveis. A palavra de Deus vai dizer que o tempo e o acaso afetam tudo e todos. Tem coisas que vão acontecer que a gente não plantou e vai ter que colher. Existem situações que vêm que a gente não planejou, elas são inéditas, são de repente, que vem da parte de Deus, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. Hoje nós estamos recebendo de Deus uma palavra.
Acalma o teu coração. Se a fase é ruim, ela vai passar. Se a fase é boa, aproveite, medite nela, tire dela tudo que você pode, se prepare. Quando o dia mal chegar, você vai olhar para a fase boa e vai se lembrar: aquele que me sustentou lá atrás é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então Deus vai trabalhando nisso, fazendo as fases, mostrando para mim e para você que nós precisamos aprender a trabalhar com essas nuances da vida. Existem dois grandes benefícios de quem se submete às fases de Deus. O primeiro deles é que quem entende e se submete às fases da vida em Deus e com Deus, diminui drasticamente a probabilidade de queimar etapas. Gente que vive no tempo de Deus vai diminuindo a probabilidade de fazer o que não deve fora do tempo, de tomar decisões equivocadas, de fechar negócios que não eram para aquele tempo, de falar o que não era para ser dito. Gente que vive no ciclo certo em Deus diminui a chance de queimar etapas na vida. Você vai ver na própria criação. Deus, quando vai criar o mundo, gente, sabe qual era o projeto de Deus? Não era criar o mundo. O projeto de Deus principal não era criar as estrelas, os mares, não. O projeto principal de Deus, sabe qual era? Criar o homem e a mulher. Perceba que Deus não cria o homem e a mulher enquanto a terra é sem forma e vazia. Perceba que Deus não pega o homem e a mulher e joga no meio do oceano enquanto só tinha água sobre a terra. Perceba que enquanto existe só terra e não tem a planta, e não tem os frutos, Deus não constrói o homem porque ele não teria do que se alimentar. Deus, que é Deus, só vai realizando aquilo que precisa ser feito debaixo de uma ordem, de uma fase. Para quê? Para não pular etapas. O que Deus vai fazer na sua vida começa assim. Ele vai fazendo com que a vereda do justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, diz a palavra. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida obedece essa sequência. Antes de Deus realizar o grande, Ele começa fazendo o pequeno. Antes de nos levar a um lugar alto, Ele nos acomoda em lugares humildes, porque os humilhados um dia serão exaltados. Deus tem, meu irmão, uma promessa grandiosa para mim e para você. Entretanto, Ele está preparando o ambiente, gerando estrutura para poder dar aquilo que Ele prometeu. Deus vai criando tudo, toda a estrutura, e só depois que tudo está pronto, Ele cria o homem. Deus não vai te enviar para um lugar que antes Ele não foi na frente preparar. Se você está em Blumenau e você veio para cá e aqui você conheceu o Senhor, ou se você já veio conhecendo Ele, o Senhor já veio antes para essa terra preparar um lugar. Ainda que o dia seja mau, creia, você está aqui debaixo de uma palavra de Deus, e Deus preparou o ambiente antes de te trazer. É assim que Deus faz. Deus não te envia para lugar algum sem antes não ter preparado. E assim será na minha e na sua vida. Vamos trabalhar os ciclos. Talvez hoje escassez financeira, talvez hoje dificuldade de relacionamento, é no casamento, é com o irmão, é no trabalho, não importa. Deus está trabalhando, nos dando estrutura, porque quando a estrutura estiver pronta, te prepara. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então a primeira grande dádiva de quem segue os ciclos do Senhor é que diminui a probabilidade de queimar as etapas da vida. E se tem algo triste, gente, é reconhecer que você pulou uma fase. É reconhecer que você entrou numa porta em que você ainda não estava preparado. É ter que retroceder diante de uma decisão equivocada, porque o retrocesso nos causa dano. E a palavra do Senhor vai dizer que o retrocesso não é para cristão. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que perseveram para a preservação da alma, diz a palavra. Então, vida de cristão não é de retrocesso. Pode ser de estagnação em um momento, pode ser de
ter que dar um tempo no que está fazendo para retomar as forças, para realinhar. Pode ser sim reconhecer que errou e ter que voltar atrás. Agora, se é em Deus, isso não é retrocesso. Retrocesso é quando você queima uma etapa e tem que voltar. Então, para nós, igreja, vamos viver no tempo de Deus. Basta cada dia o seu mal, não fique ansioso por coisa alguma, diz a palavra. Antes, em tudo, sejam conhecidas as tuas petições diante de Deus, pelas orações e súplicas, e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Essa é uma outra dádiva de quem anda no tempo de Deus, no ciclo de Deus. Essa pessoa tem paz. A casa está caindo, o vento é contrário, está tudo dando errado, mas aqui dentro tem uma convicção do Espírito dizendo, uma hora esse mal vai cessar, e aquilo que Deus prometeu vai acontecer para a glória dEle. É uma esperança viva que não se apaga e que as coisas exteriores não conseguem roubar. Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não as dou como o mundo dá. Eu vou deixar para vocês o meu Espírito, o Consolador. Porque o consolo do mundo é as coisas de fora, é o dinheiro, é a fama, mas para nós o consolo está aqui dentro. Pode faltar o dinheiro, pode faltar a fama, mas quando a gente vai deitar, a gente deita e dorme, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Paz é uma marca daqueles que aceitam os ciclos de Deus e entendem os ciclos do Senhor. Uma outra marca de quem anda no tempo de Deus e se dedica a obedecer os ciclos do Senhor, as etapas de Deus na sua vida, é que quem vive no tempo de Deus, vai tendo na sua vida, na sua construção, um alto padrão de qualidade naquilo que faz. Quando você faz tudo de uma vez só, um problema em uma área da estrutura pode botar tudo abaixo. Agora, quando você vai trabalhando por fases, cada uma das fases em Deus, você consegue ficar atento à qualidade do que você está fazendo em cada uma das fases. Por isso que é difícil trabalhar com gente que não consegue se concentrar. Está aqui no culto, pensando no que vai fazer amanhã. Meu Deus, pastor, não para de falar. Meu Deus do céu, é aquela conta, é a conta da luz, Jesus, e amanhã? Não cutuca aí, irmão, fica de boa. Coisa difícil é falar com alguém, irmão, nós vamos fazer tal coisa, amém? Amém, amém. Tu entendeu, irmão? Fechou, pastor, é isso aí que nós vamos fazer. Aí tu sai, quando volta o irmão está fazendo outra coisa. Nós não combinamos, meu querido. Quem não consegue respeitar as fases deixa o ambiente inteiro em suspense. Quem não respeita as fases de Deus deixa todo mundo inseguro. Porque ninguém gosta de andar com quem não sabe para onde vai. E por que não sabe para onde vai? É porque quem faz as fases é aquele que disse, eu sou o caminho. Não existe, meu amigo, caminho seguro sem respeitar as fases. E as fases quem fez foi Deus. Então, padrão de qualidade alto só vem para quem respeita cada ciclo da vida. Olha para a construção do mundo. Tudo trevas. O mundo uma bola d'água. Deus construindo o universo. Em um determinado ponto ele diz, haja luz. E quando ele libera a palavra não é apenas uma indicação do que ele vai fazer. Quando ele libera a palavra, ele está liberando o poder construtivo para gerar aquilo que ele disse. Quando Deus fala com você, Ele não está te dizendo vai acontecer. Ele está te dizendo, não apenas vai acontecer, como depois da minha palavra já está acontecendo. Quando Deus fala, meu irmão, já era, está acontecendo. O trajeto da vitória já está sendo feito. O caminho para a tua vitória já está sendo pavimentado. Se Deus falou, já era. E Deus diz, haja luz, e houve luz. Deus respeitando os ciclos. E depois que houve luz, o que Deus fez? Separou. Deus, que é o Criador do universo, quando faz a luz, em algum momento da existência, elas coabitaram.
E Deus precisou pegar aquilo que ele viu que era bom, diz a palavra, e separar daquilo que não era. O que é isso? Padrão de qualidade no que está fazendo. Porque às vezes a gente está fazendo coisas que são ótimas, mas tem vezes que a gente erra, e quando erra tem que separar. E quando erra tem que corrigir, tem que retificar, mas só dá para ver se está ruim se você estiver fazendo uma fase de cada vez. Deus, quando cria o mundo, ele diz: a luz é boa. E só quando ele diz que a luz é boa, quando ele verifica que a obra é boa, ele passa para o próximo dia. Antes de fazer a luz e dizer que é boa, ele não vai para o segundo dia. E você vai ver no terceiro dia Deus criando os céus e a terra, Deus criando as expansões, e Deus diz: e é bom. E quando ele diz é bom essa fase, ele passa para a próxima. Assim é o padrão de qualidade de Deus. Serviço meia boca não faz a gente avançar para a próxima fase. Entrega meia boca não faz a gente avançar. Louvor meia boca não faz a gente avançar. O que faz a gente avançar é aquilo que é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nunca haverá sombra de variação. Quando o negócio é bom, te prepara, a próxima fase está aberta. E isso para nós é um grande caos. Porque às vezes a gente está fazendo de qualquer jeito só para acabar. É ou não é? Finalzinho do expediente, ninguém está vendo. Dobra de qualquer jeito essa roupa aí, ninguém vai ver. É finalzinho de viagem, é finalzinho de missão, ninguém está vendo. Passa batido. É final da obra, é um cantinho lá que nunca ninguém vai, nem pinta isso aí. E enquanto a gente não faz bem feito, a próxima fase não vem. Para os solteiros, a palavra solteiro significa ser inteiro. E enquanto você está buscando ser inteiro com outro, a próxima fase não vem. Por que eu estou sempre sozinho? Meu Deus, precisava tanto de alguém, Senhor. Não tem uma tampa para minha panela. Tem tanta gente até assim com qualidade estética mais duvidosa que a minha. Pegou aí? Eu aprendi isso, eu e a pastora, né? Eu sofria isso demais assim. Chegava nos lugares, o pessoal dizia: pastora, como a senhora está bonita. E olhava para mim e dizia: o senhor está elegante. Quando você não compreende e faz bem a fase que você está, a próxima fase não vem. Quer receber aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, na tua vida emocional? Seja um bom filho de Deus, íntegro, inteiro, integrado para as coisas do Senhor, dedicado. E te prepara, daqui a pouquinho, quando você abrir os olhos, a Eva está lá. O Adão está ali, meu Deus. Sabe como foi que Adão pulou de fase? Você não vai ver Adão jogando pedra em Deus quando Deus aparecia. Senhor, olha aí, todo mundo tem um parzinho, menos eu. Olha aí, Senhor. Não é isso. Deus chamou Adão, ele deu nome nos bichos, fez tudo bem feitinho. Quando ele acabou de fazer tudo que ele podia fazer sozinho, ele ficou meio triste, porque, poxa, todo mundo tem uma parceria, né, Senhor? E aí o Senhor fez ele cair em um profundo sono, diz a palavra. Sabe o que é profundo sono? É um tempo de imersão profunda com Deus. E depois que você está totalmente em Deus, quando ele acordou, a metade estava ali. Para de correr atrás de alguém para te completar. Corra atrás do Senhor e essa fase vai passar para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, quando nós entendemos as fases, gente, nós vivemos bem cada uma das fases. Deus só foi para o dia seguinte quando ele disse: é bom esse negócio, tá bom, tá top, agora vamos para o próximo dia. E conosco também precisa ser assim.
Que em o nome de Jesus hoje desça sobre nós, sobre a igreja, uma unção de excelência. Que tudo aquilo que nós formos fazer, tocar ou falar, seja excelente, que reflita a glória de Deus. Porque quando for bom, quando Deus olhar e disser isso é bom, te prepara, o próximo dia vai surgir, a próxima fase virá, e nós seremos transformados, seremos mais parecidos com Ele, vamos crescer de glória em glória, de fé em fé, e isso será para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Então esses são alguns dos benefícios de quem vive as fases que o Senhor libera, de quem vive cada uma das fases com excelência. Agora, viver as fases e os ciclos de Deus também tem ônus, também tem situações que são difíceis. Falamos aqui no começo que quando a fase é ruim, a nossa necessidade é logo acelerar, é sair dela, é tentar queimar a etapa, e nós temos dificuldade nisso, em suportar a fase quando ela é ruim. Existe algo que as fases do Senhor nos levam a refletir, e às vezes nos levam também a um choque, nos levam a compreender que realmente não é fácil viver debaixo do tempo do Senhor, nem sempre é fácil. Uma das questões que mais nos assustam com relação a viver o tempo, a viver os ciclos de Deus, é que quando o ciclo ele é mau, quando o ciclo ele é ruim, nós temos uma tendência a descredibilizar a palavra que Deus deu. Quando o ciclo ele não parece estar nos levando na direção do que Deus prometeu, parece que Deus não está naquele negócio. A Bíblia conta a história de um menino chamado José, que recebeu de Deus 2 sonhos, e os 2 sonhos relatavam a mesma coisa: menino, um dia você vai ser um grande governador, um grande estadista. Um dia você vai estar governando sobre a nação, você vai ter domínio sobre pai e mãe e sobre os seus irmãos. Quando esse menino recebe o sonho, a primeira coisa que ele faz é contar o seu sonho. E quando ele conta para os seus irmãos, a receptividade dos irmãos para ele foi: aí vem o sonhador, vamos nós depender de ti e nos dobrar a ti. E depois ele conta o sonho também para o pai, e o pai vai dizer: eu e sua mãe também vamos nos dobrar a ti. Ele recebe uma prospecção de uma fase futura, de algo que seria poderoso na sua vida. Mas desde que ele recebe, as fases que vão levar ele até lá, são fases que não parecem contribuir para o que Deus falou. Primeiro, ele recebe uma visão e começa a tentar andar na visão. E o que é tentar andar na visão, se não tentar convencer quem está perto de você que Deus falou contigo? A primeira coisa que alguém faz quando recebe algo de Deus é contar. As pessoas eram curadas por Jesus, e o que Jesus dizia? Não conta para ninguém. E o que acontecia? A pessoa saía dali, a primeira pessoa, a primeira rodinha, a primeira multidão, ela subia e declarava: olha, Deus fez isso por mim. E assim é conosco, quando Deus faz algo e Deus diz: não conta para ninguém, meu Deus. Aí você fica dando letra assim: ah, mas tu não sabe o que Deus vai fazer. Meu Deus, se tu soubesse. Tentando puxar aquela linha, sabe como é que é? E nós temos essa dificuldade. Quando Deus fala, a vontade é contar para o mundo. E José fez isso, saiu contando para todo mundo. E quando ele conta, vem agora a primeira fase. E a fase qual é? Rejeição. A fase qual é? Ele foi desacreditado. A primeira fase de quem vai viver algo grande com o Senhor não é aplausos, meu amigo. A primeira fase é Deus te provando para ver se você crê naquilo que Ele falou quando todos duvidarem. O que a gente quer é aplausos. Deus falou comigo, glória a Deus, vamos embora. E aí Deus vai provar a tua fé naquilo que Ele falou, colocando as pessoas em volta como ferramenta para provar a tua fé. Os irmãos de José foram usados poderosamente por Deus para provar a fé dele.
Porque você pode ter a maior visão do mundo, se no meio da dificuldade você largar essa visão, você não chegará na fase que Deus falou que vai cumpri-la. E alguns estão nessa fase, e essa fase é aquela que a gente quer chutar o balde e dizer: eu era doido quando achei que Deus falou comigo. Deus me mostrou, eu vou ser um empresário, e aí você perdeu o emprego, hoje meu Deus, hoje está uma tragédia, você olha para a tua carteira e tem um vácuo, um buraco negro, quase se suga lá para dentro. A geladeira você abre e você diz: meu Deus, o que é isso? E talvez enfrentando esse problema, você talvez seja tentado a desacreditar do que Deus falou. Se Deus falou, passarão os céus, passarão a terra, mas essa palavra jamais passará. Um dia vai acontecer. Só que a primeira fase é provação, na fé. A segunda fase qual é? Os irmãos agora não apenas não acreditam nele. Os irmãos agora vão pegar ele e vão jogar ele numa cova. Jogar numa cova significa, o lugar que você está era raso. Não era tão alto, não era tão elevado. Quando Deus falou, você nem tinha nada. Só que depois que você começou a dizer que Deus ia fazer, que Deus ia prosperar, que Deus ia avançar, que Deus ia te levar, parece que o negócio piorou. Você saiu do estágio que estava e agora está num lugar ainda mais raso. E a cova significa lugar de pouca visibilidade. Você até tinha um status, começou a andar com Jesus, parece que o negócio degringolou. Meu Deus. Quem te conhece até diz: cara, onde é que tu está com a tua cabeça? Esse negócio de igreja está acabando com a tua vida, meu Deus, olha aí. Mas lá dentro, ainda que numa cova, num lugar sem visibilidade, quem recebeu uma palavra de Deus sabe que uma hora a mão poderosa do Senhor vai ser estendida para te tirar daquele lugar e lhe levar para o lugar da promessa em o nome de Jesus. José vai para aquela cova. Não bastava a oposição dos irmãos, agora ele perde até o vínculo com as pessoas e vai para esse lugar raso, enterrado. E a cova tem uma grande peculiaridade: para onde você olha só tem terra. Não tem uma palavra boa para trazer um afago, não tem uma evidenciazinha de que aquela semente que você plantou vai brotar, não tem nada. Para onde você olha é terra. Até que você descobre que na cova só tem um lugar para olhar. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Você olha para o céu e do céu vem o socorro. Você levanta os olhos e Deus muda a tua história. Aleluia! E aí a cova não é lugar de morte para quem tem promessa. A cova é lugar de aprender a verticalizar a visão. Porque fora da cova ainda tinha os irmãos para apoiar, fora da cova tinha o pai que podia dar uma força, fora da cova a gente está olhando, agora na cova, no lugar de solidão, é nós e Deus, e ali a gente aprende a verticalizar a nossa visão. Foi o que Deus fez com Abraão, uma grande promessa: você vai ser pai de multidões. Mas chegou um dia que a fase era ruim, ele não tinha nenhum herdeiro, a promessa parece que não estava se cumprindo, e ele começa a questionar a Deus, e Deus diz o seguinte: ô Abraão, sai daí da tua tenda, Abraão, e vem para esse lugar aqui fora. E quando tu chegar aqui fora, Abraão, faz o seguinte: levanta os teus olhos, Abraão, e conte as estrelas, Abraão. Se você a pode contar, assim será a tua descendência numerosa sobre a terra. O que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, dentro da casinha não vai dar para comparar. Só pode ser comparado com algo que vier do céu. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão: ei Abraão, tudo que você viu não se compara, o que eu vou fazer na tua vida vem do céu. Olha para o céu, Abraão. Na cova, José foi treinado a olhar para o céu, a levantar os olhos. E depois disso ele precisou várias e várias vezes levantar a cabeça, porque não tinha ninguém apoiando. Depois na cadeia, depois ultrajado, depois ameaçado, várias e várias vezes só era ele e Deus, a promessa dentro e a palavra do Senhor batendo no seu coração, e ele olhando para o céu e dizendo: aquele que prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. Os irmãos decidem: vamos matar ele nessa cova. E aí nós temos uma garantia: essa dificuldade que você está passando, para você ela pode ser para a morte, pode ser difícil demais.
Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer algo hoje, acabou. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais condições de me erguer, eu não tenho mais condições psicológicas de aguentar, Senhor, essa pressão. Para quem está na cova existe uma promessa de Deus, e a palavra do Senhor diz, Jesus falou para Marta, Jesus falou para aquelas irmãs, Ele declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meu irmão, a promessa do Senhor, se nós formos fiéis, ainda que na cova, ela vai nos manter vivos para a glória de Deus. Eles tiram ele da cova e agora vendem José. O chamado, a promessa, a visão, o que Deus disse para ele, o ciclo que ele esperava era governo. Perceba que é oposição, perceba que é traição dos irmãos, perceba que é cova, e agora ele é vendido para um povo estranho. Ser vendido para um povo estranho é afastamento da sua cultura. Blumenau tem essa marca, essa característica de gente vindo de todo lado. Imigrante, gente chegando aqui para estabelecer a sua vida, e talvez aqui você se sinta assim, longe da sua cultura, longe da sua família, mas você tem uma promessa, e a promessa do Senhor é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Aquele que confia no Senhor, a Bíblia vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ainda que numa cova ou longe de casa, Deus vai te sustentar. As pessoas vão vivendo isso e a tendência é: está tudo errado, eu vou largar. E a fase não é boa, mas está em Deus, e se está em Deus, está te levando para o lugar da promessa. José agora é vendido, sabe para quem ele é vendido? Para os ismaelitas, e levam ele, sabe para onde? Para o Egito. Ele está se afastando de casa, aos olhos naturais é uma tragédia, mas sabe para onde é que ele está indo agora, vendido como escravo? Ele está indo parar na terra da promessa. Porque às vezes para chegar na terra da promessa, não é chegando de avião, não é chegando por cima, não é na melhor das condições. Às vezes a gente chega sem nada, porque se tivesse condições a gente não ia. E aí Deus tira as condições, nos deixa numa condição muito difícil, e aí nos envia. Mas quando a gente pisa na terra da promessa, a glória de Deus começa a se manifestar. O texto diz que ele é vendido, vai parar na casa de Potifar. A fase era para ele como escravo ser um baita de um escravo relapso. Era para ser aquele tipo assim: olha, vou fazer só pela comida e está valendo. O texto vai dizer que ele era tão bom, tão zeloso, tão top na fase que ele estava, que Potifar botou tudo que ele tinha na mão de José. Ele não foi convidado para governar, ele foi convidado para trabalhar como escravo. O currículo dele era para ser gerente, mas começou limpando o chão. A capacidade intelectual dele era para ser líder, mas começou ajudando o pessoal lá na escolinha. Ele tinha tudo para ser alguém imponente, mas começou em um lugar raso. Mas porque estava em Deus e confiava na promessa, ele entendia: esse ciclo é ruim, mas se eu estou em Deus, o ciclo é de Deus, ele vai me levar para o lugar da promessa. E Potifar bota tudo que ele tem na mão de José. José começou a governar a casa de Potifar. Ele passa por uma outra cena de humilhação, foge e é preso. Ele já estava tão perto do governo, trabalhando para alguém que trabalhava no governo. Ele estava tão perto da realização da promessa, trabalhando para alguém que estava vivendo já no ambiente da promessa. E agora do nada um retrocesso: sai daí José, agora é cadeia. Agora é retrocesso de novo. Agora José é um ambiente onde as pessoas que governam não vão nem te visitar. E ele fica lá naquele lugar trabalhando com excelência, diz a palavra. Está vendo a excelência? Lembra de Deus fazendo o mundo, e é bom, próximo dia, e é muito bom, próxima fase, e é muito bom, próximo dia. Está vendo José? Na cova não reclamando, sendo um estrangeiro não reclamando, trabalhando de escravo, mas fazendo bem feito. E Deus agora bota ele na cadeia, e na cadeia adivinha o que ele faz?
começa a trabalhar e se torna o melhor carcereiro que tem no lugar. E o carcereiro dá a chave da cadeia para ele. Que é isso, governo? Ele trabalhou servindo quem governava. E agora está trabalhando servindo quem está preso. Porque quem Deus vai levantar vai conseguir andar no meio dos grandes, mas também vai ser gentil com os humildes. Vai ter um coração segundo o coração de Deus. Ei, Deus está te preparando lugares altos, mas lugares rasos, para ter o equilíbrio, para refletir a glória de Deus. E nesse ambiente, chega alguém que tem um sonho, que tem uma promessa, que tem uma visão. O padeiro e o copeiro, eles tiveram sonhos. E ninguém conseguia discernir, ninguém conseguia saber os sonhos. E levam agora esses homens para o cárcere. E José, que entendia das fases, dos ciclos da vida com Deus, ele agora vai ter entendimento, ele agora vai ter revelação. E o sonho do copeiro era que ele voltava e entregava o copo na mão do seu senhor, ele entregava, ele voltava a trabalhar como copeiro. E ele falava que aquilo tinha acontecido em um período de 3 dias, e ele então entregava, ele servia no seu sonho. E o padeiro também vai ter um sonho. E o padeiro sonha que ele tem na sua cabeça 3 cestos com pães e com artes de panificação, diz a palavra. E José então vai interpretar o sonho e vai dizer: olha, o sonho do copeiro é que em 3 dias Deus vai te restituir e vai te colocar no lugar que você outrora trabalhava e servia. E o sonho do padeiro é que em 3 dias você vai perder a sua vida, você não vai ser colocado mais naquele lugar, você vai perder a sua existência. E assim como José falou, aconteceu. E aqui nós estamos diante de uma revelação dada a alguém que entendia as fases da vida. O copeiro voltou a dar vinho ao rei no seu sonho. O sonho do copeiro era voltar a servir com aquilo que vinha da vide, com aquilo que vinha do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, disse o Senhor, e tudo aquilo que você pega na videira, que não é para crescimento seu, mas você pega da videira verdadeira para servir a outros, vai te levar de novo a um lugar alto. Agora, o padeiro, ele fez artes de panificação, ou seja, ele carregava na sua cabeça uma obra feita por homens, e essa obra feita por homens era colocada num lugar alto, como quem diz: eu sou bom no que eu faço. E aquele que se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, o Senhor exalta. E por causa desse sonho e dessa revelação, o tempo passa e Faraó um dia manda chamar José. E agora ele está diante do governador, ele está diante do imperador, ele está diante daquele que tem autoridade. E ele pergunta: você sabe revelar sonhos? E ele diz: eu não, mas o meu Deus revela. E no dia que a sua grande chance acontecer, no dia que você puder bater no peito e dizer: eu consegui, eu entrei, deu certo, eu passei, eu fiz. Nesse dia, de quem será a glória? Todo o trajeto, José sempre entendeu: eu não morri naquela cova, não foi porque os meus irmãos tiveram pena de mim, foi porque o meu Deus me sustentou. Eu não morri na casa de Potifar, não foi porque houve proteção humana, foi porque o meu Deus me guardou. Aqui no cárcere eu fiquei vivo até agora, foi porque o meu Deus esteve comigo. E esse sonho não fui eu que revelei, foi Deus que revelou a mim. Toda a glória ele dava para o Senhor, porque quem entende das fases sabe que mesmo avançando na vida, não foi na força do braço, foi Jesus quem nos fez avançar. E por fim agora ele revela o sonho de Faraó. E quando ele revela, o Faraó vai colocá-lo no lugar de governo, aonde ele disse, aonde ele recebeu a palavra do Senhor que um dia ele estaria. Vê que desde o dia do sonho até chegar no governo, todas as fases foram ruins aos olhos humanos. Todas as fases pareciam levar ele para um lugar diferente do lugar aonde ele deveria estar. Mas para ele que entendia os ciclos do Senhor, ele aguardou, como diz a palavra no Salmo 42. No Salmo 40, esperei com paciência no Senhor.
Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e crerão e confiarão no Senhor. Quando Deus te colocar no lugar que Ele te prometeu, você vai se lembrar: foi Deus que me colocou aqui. A glória não é de homens, a glória é do Senhor. Essa fase ruim, essa fase difícil, esse lugar raso, meu irmão, é só Deus preparando a estrutura. Não é dos outros, é a tua estrutura, para que quando Ele derrame aquilo que Ele prometeu, nada se perca, mas aquilo que Ele te der seja para a glória dEle, para a liberação em outros e para que o reino dEle se manifeste por onde você passar. A palavra que nós lemos, estamos no final do culto, não consegui pregar de novo. A palavra que nós lemos fala de mulheres que foram movidas por Deus para chegar em um novo ciclo. O ciclo que elas estavam era a morte de Jesus. O ciclo que elas estavam era Jesus crucificado, Jesus agora em um sepulcro. O sonho de liberdade tinha acabado. Aquele que eles esperavam ser o Messias, o Salvador, estava morto. Era uma fase de luto. E no sábado, diz o texto, no sábado, gente, era o dia que não se podia fazer nada. Sábado era o dia de paralisia, sábado era o dia de descanso. Sábado é o dia em que os judeus não saem nem de casa. Sábado é lockdown. Nesse dia de tudo parado, tudo fechado, depois que esse dia passa, elas vão correndo para o sepulcro. Elas se levantam de manhã bem cedo e vão para o sepulcro. E quando elas estão indo, elas têm um peso no coração. Quem é que vai nos remover a pedra? Porque a pedra é pesada, porque nós não temos condições. Quem é que vai tirar a pedra de lá? E eu quero encerrar aqui com esse entendimento. Quando você não entende o ciclo que você está vivendo, você vive com um delay, com um atraso da realidade que já está posta. As mulheres vão pelo caminho dizendo o seguinte: tem uma pedra lá. Elas vão pelo caminho dizendo: quem é que vai nos tirar a pedra? Elas estão preocupadas, elas querem adorar a Jesus, elas querem levar as especiarias para honrar o Senhor Jesus. Entretanto, elas têm uma preocupação: e a pedra? E por que elas estavam pensando na pedra? Porque elas estavam vivendo fora do ciclo. Quem não entra no ciclo de Deus, na precisão do tempo de Deus, vive a vida com um atraso. Está sofrendo por coisas que já não existem mais. Está triste com gente que nem está mais bravo com você. Está chorando por situações que o Senhor já resolveu. Elas estavam indo chorando por uma pedra que não estava mais lá. Tem muita gente hoje assim, vivendo ainda em pé de guerra com uma guerra que não existe mais, vivendo triste com gente que já te perdoou, vivendo cabisbaixo por uma derrota do passado. Ei, entra nessa noite em nome de Jesus no ciclo de Deus, porque no ciclo de Deus a pedra já foi tirada.